Nós vamos fazer contato com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Bom dia, Walter. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham. Walter, no Alabama, nos Estados Unidos, 6.000 trabalhadores de um depósito de distribuição da Amazon estão tendo ali que travar uma verdadeira luta para conseguir o direito à sindicalização por conta não só das normas do estado ali, mas principalmente pela pressão da empresa. Como é que você vê esse caso? Ele é bastante ilustrativo, na verdade, das dificuldades de sindicalização que tem não só trabalhadores dos Estados Unidos, mas também de diversos países, Walter. Então, Glauco, veja bem, diferentemente do Brasil, né? No Brasil, quando uma empresa se instala em algum lugar, já existe, por uma questão de jurisdição da profissão e da questão geográfica, né, do município, já existe, teoricamente, um sindicato que abrange aquela área, aquela empresa, né? Nos Estados Unidos e na maioria do mundo não é assim, né? Os trabalhadores têm que pedir para ter um sindicato antes que tenha. Então, o caso da Amazon é um caso bastante simbólico, né, por vários aspectos, não só pelo fato de ser uma campanha de sindicalização em que é um direito humano, né, um direito consagrado na Organização Internacional do Trabalho, né, na Convenção 87, que todos têm direito à livre associação, né, mas no caso da Amazon, ele é bastante simbólico por várias questões. Primeiro porque é uma empresa, né, que faz parte, uma empresa que, assim, um gigante, né, uma empresa que teve um lucro líquido no ano passado de crescimento de 84% no seu lucro líquido, né. O seu CEO e maior acionista, Jeff Bezos, é um homem que tem uma fortuna pessoal de 182 bilhões de dólares no dia de hoje, né? Em 2019 ele tinha 115 bilhões, ou seja, um crescimento de 58 bilhões, 58% na sua fortuna pessoal, num ano de pandemia em que bilhões foram jogados ao desespero, né? Não estamos nem falando de que nesse meio tempo ele se separou da ex-esposa Mackenzie Scott, que também é outra bilionária que tem 55 bilhões, porque a maior parte da sua fortuna faz parte de ações da Amazon, né? E essa unidade específica em Bessemer, Alabama, é uma unidade que tem 80% dos trabalhadores são negros, né? E a maioria absoluta, 55%, se eu não me engano, são mulheres, né? Então é um processo que é bastante simbólico, porque ele exacerba essa questão da desigualdade, né, e da ganância, né, corporativa, que faz com que exatamente se criem esses bilionários, né, bilionários que, segundo a Oxfam, né, no seu último relatório de janeiro, mostra que as 10 pessoas mais ricas do mundo, que aliás são 10 homens brancos, eles aumentaram as suas fortunas pessoais em $500 bilhão nessa pandemia, né? Então, assim, e aí você pensa assim, bom, uma pessoa que tem 182 bilhões de dólares de fortuna pessoal, né, e uma empresa que aumentou seu lucro líquido em 84% num ano de pandemia, exatamente por conta do aumento da demanda de comércio eletrônico, como é que eles ainda vão gastar $3.200 por dia para um advogado especialista em o que a gente chama de union busting, né, de espantar sindicatos, né? É um absurdo, né? É uma empresa onde os trabalhadores ganham $15 por hora, né? Tem que trabalhar turnos de 10 horas por dia com intervalos de meia hora apenas, ou seja, é um ritmo de produtividade absurdo, né? Inclusive é uma empresa que ficou conhecida porque no Reino Unido ela tem uma unidade lá em que um jornalista ele se infiltrou como empregado, né, foi contratado como empregado e ficou lá meses trabalhando, e ele registrou casos em que as pessoas tinham uma garrafa PET próximo do seu local de trabalho para urinar, porque elas não tinham condições de parar para ir ao banheiro, senão elas não atingiam as metas de produtividade. Então, veja, uma empresa que gera tanta riqueza para os seus acionistas, né, e que tem uma saúde financeira dessa forma, e ainda ter essa postura de tentar impedir por todos os meios de que os trabalhadores tenham uma liberdade de decidir se querem ter sindicato ou não, é um absurdo, né, num momento como a gente está vivendo.
E você falou das condições, né, dos trabalhadores da Amazon. Tem aí a descrição nesse depósito, por exemplo, que existe uma distância entre a entrada do complexo e o local em que os trabalhadores têm que bater o ponto equivalente a 14 campos de futebol. E se a pessoa chega ali e bate o ponto atrasada, ela tem uma série de sanções ainda por cima por parte da Amazon. E nessa semana mesmo, se não me engano, na segunda-feira, o senador norte-americano Bernie Sanders fez um questionamento público a Jeff Bezos, né? Justamente alegando, né? Lembrando que ele tem um patrimônio líquido de 182 bilhões e com esse patrimônio, como é que ele não consegue dar condições mínimas para os trabalhadores da sua empresa? É realmente algo que é uma aberração, Walter. É uma aberração, né? Vamos dizer, a gente entende por que a desigualdade é o maior vírus que a gente tem no planeta, né? O SARS-CoV-2, ele é um aprendiz perto do vírus da desigualdade, né? Então, uma empresa como essa, ela poderia simplesmente deixar os trabalhadores decidir livremente se querem ter sindicato ou não, que é como a lei manda, né? E ela é assim no mundo inteiro, Glauco. Não é uma questão isolada, que só acontece no Alabama, porque é o sul norte-americano, né? Ela acontece em todos os lugares do mundo, tanto que na próxima segunda-feira, os trabalhadores na Amazon, na Itália, vão entrar em greve, né? Por quê? Porque, na verdade, são trabalhadores de uma terceirizada de logística, né? Que opera a logística, que, além de tudo, a empresa ainda terceiriza para precarizar ainda mais as condições de trabalho dos trabalhadores que efetivamente trabalham para a Amazon, mas são terceirizados. Então, na segunda-feira vai ter uma greve nacional na Itália, por conta desses trabalhadores que, se não me engano, são 9 mil trabalhadores dessa empresa que se chama Assoexpress, que é uma fornecedora, uma terceirizada da Amazon. Então, a Amazon, na verdade, assim, ela exacerbou tanto essas contradições da desigualdade, que a ponto de que hoje em dia nós temos visto o próprio presidente Joe Biden, a vice-presidenta Kamala Harris, vários artistas, vários jogadores de futebol, né, esportistas americanos, né, do mundo inteiro estão dando seus apoios, porque é uma forma, né, é o extremo da exposição do que a gente está vivendo, do aumento da desigualdade em pleno momento em que o mundo está em desespero, perdendo emprego, perdendo salário, perdendo a vida, né? E tem alguns poucos bilionários que estão lucrando com a pandemia. E quando você fala dessa figura, né, do advogado espanta sindicato, eu lembrei daquele filme, o documentário que ganhou o Oscar em 2020, Indústria Americana, que mostra justamente a ação, né, de um desses especialistas que, na verdade, trabalha tentando convencer ali as pessoas a não aderirem, né, a ideia de organização sindical, inclusive com argumentos absurdos, né, a pessoa, mas você vai emprestar a sua voz para um sindicato, você vai perder o seu direito à voz, coisas que apelam sempre para o individualismo, como se a luta coletiva não tivesse como ser bem sucedida. Inclusive estudos apontam, né, no caso dos Estados Unidos, que as desigualdades aumentaram ao mesmo tempo em que caiu a representação sindical. Quer dizer, esse tipo de discurso, esse tipo de prática antissindical tem consequências para os trabalhadores dos Estados Unidos, Walter? Então, Glauco, exatamente, você lembrou bem, esse filme Fábrica Americana, ele exemplifica muito bem, não sei se ainda está aí nas plataformas aí de streaming, né, mas seria bom todo mundo assistir, porque na verdade é isso, né, como se os trabalhadores tivessem voz, né. O Jeff Bezos, quando ele foi perguntado sobre sindicato, ele disse assim, não, nós não precisamos, porque não vamos botar um intermediário para a gente poder conversar, como se ele tivesse direito de conversar, né, tem que trabalhar 10 horas por dia, não tem nem tempo para ir no banheiro, né, tem meia hora de intervalo, não tem tempo de falar nada, tem que bater meta, né, então, assim, e outras sortes de abuso, né, de assédio que existe no local de trabalho, e que só uma proteção coletiva, que é o sindicato, é que pode dar conta disso, né. Então, é simbólico porque é o que está acontecendo hoje, a expressão máxima do que é a desigualdade da ganância corporativa, né, e é um passo de que, se isso puder acontecer,
é uma mudança de paradigma, porque é uma empresa de economia digital, né? E também é no sul dos Estados Unidos, onde essa repressão ela é usual, né? Esse tipo de advogados especializados em banir sindicatos. Então, é uma chance, e existe uma chance, né? Os trabalhadores têm até o dia 29 de março para votar, e inclusive eles implantaram dessa vez a possibilidade do voto por correio, né? Então há uma chance concreta, porque na hora de votar pelo correio não há nenhuma pressão, ninguém ali olhando o que o trabalhador vai votar ou não, se ele vai votar ou não. Então estamos todos torcendo e apoiando nessa campanha mundial para que os trabalhadores em Bessemer do Alabama apoiem e aprovem a sindicalização da unidade. Agora, Walter, a Amazon é uma empresa da chamada economia digital, né, que tem hoje grandes gigantes, né, além daqueles gigantes da tecnologia, como Google, Microsoft, também temos aquelas que se classificam como intermediadoras de mão de obra, como Uber, 99, enfim, várias dessas empresas, e esse complexo da economia digital acaba exigindo aí um novo esforço, não só no entendimento, mas também no estabelecimento das relações de trabalho e de como os trabalhadores podem se organizar, né, para exigir os seus direitos. Quer dizer, esse é o grande desafio hoje que você vê, Walter, a capacidade, a possibilidade de organização de trabalhadores que são incentivados ao individualismo por conta da própria conduta dessas empresas? Sim, eu acho que é um desafio, porque, veja, o mundo do trabalho está mudando, né? Ele já vem mudando de uma forma drástica, né? A pandemia ela serviu apenas como um catalisador, um acelerador desse processo, né? Então as mudanças, por exemplo, que a gente já via, né, uma tendência para o trabalho remoto, né, o teletrabalho, a tendência de atomização dos postos de trabalho, os trabalhadores de plataforma que são autoempreendedores individuais, né? Vamos dizer, microempreendedores individuais, né? Nós falamos outro dia aí sobre o relatório da OIT sobre a questão dos trabalhadores de plataforma, né? Então isso exige, né, em tese, está caracterizando uma maior atomização, ou seja, um isolamento cada vez maior dos trabalhadores, mesmo aquele que tem vínculo, né, trabalhando remotamente, e que exige respostas diferentes dos sindicatos. Então eles precisam se transformar, eles precisam mudar, eles precisam fugir um pouco dessa tendência de trabalhar como se fosse apenas um setor, né, econômico, né, porque na verdade estão criando novos setores econômicos e cada vez mais é preciso unificar mais sindicatos, né? Os sindicatos que têm tido algum tipo de sucesso em organizar os trabalhadores da economia digital são exatamente aqueles que têm se fundido com outros, né, têm ampliado seu leque de visão e que tem uma forte presença também no mundo digital. Então, na verdade, eu acho que é uma tarefa que se impõe para os sindicatos, e isso é o que nós discutimos com os nossos filiados, de ser um sindicato 5.0 para fazer face à indústria 4.0, né? Que é um grande desafio. Walter, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco, até a próxima. Conversamos aqui com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.